Sirenes soando em cidades do Oriente Médio. Pronunciamentos de emergência transmitidos em cadeia nacional. Porta-aviões americanos reposicionados no Golfo Pérsico. Israel em estado de alerta máximo. O mundo inteiro prendendo a respiração diante de uma possível escalada militar que poucos conseguem dimensionar completamente. Nos últimos meses, ataques atribuídos ao Irã atingiram alvos em pelo menos 12 países diferentes, bases militares, infraestruturas estratégicas, embarcações em rotas comerciais. Líderes mundiais se pronunciaram, cúpulas de emergência foram convocadas, e uma pergunta paira no ar com uma urgência que vai além dos noticiários. Até onde isso pode chegar? Mas existe uma outra pergunta, talvez mais profunda, que poucos estão fazendo. O que está realmente por trás desse conflito? Há alguma dimensão que escapa às análises geopolíticas? E mais, a Bíblia, escrita há milhares de anos, já mencionava algo sobre essa região que hoje concentra as atenções do mundo inteiro? Fique até o final, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar completamente a forma como você lê tanto as Escrituras quanto os acontecimentos ao seu redor. O Irã de hoje é uma república islâmica localizada no coração do Golfo Pérsico, com uma população de quase 90 milhões de pessoas, uma das maiores reservas de petróleo do planeta e uma influência geopolítica que se estende por todo o Oriente Médio. Fundada em 1979, após uma revolução que derrubou a monarquia do Shah Reza Pahlavi, a República Islâmica do Irã passou a ser governada sob uma teocracia que combina poder religioso e estatal de forma única no mundo moderno. Mas esse território tem uma história muito mais antiga do que qualquer república, monarquia ou revolução. Muito antes de existir o Irã, esse mesmo chão era habitado por um dos impérios mais poderosos que a humanidade já conheceu. E esse império tem nome nas páginas da Bíblia. A Pérsia. Esse era o nome pelo qual o mundo antigo conhecia o vasto território que hoje chamamos de Irã. E quando você abre as Escrituras e começa a percorrer seus textos com atenção, descobre que a Pérsia não aparece ali como pano de fundo ou detalhe secundário. Ela aparece como protagonista em momentos decisivos da história do povo de Deus. E isso deveria nos fazer pensar muito. Comecemos com um dos personagens mais surpreendentes de toda a Bíblia, o rei Ciro da Pérsia. Surpreendente porque Ciro não era israelita, não era judeu, não adorava o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E ainda assim, séculos antes de ele sequer nascer, o profeta Isaías o chamou pelo nome e o descreveu como instrumento de Deus. Em Isaías capítulo 44, versículo 28, lemos: que diz de Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá toda a minha vontade. Um rei pagão chamado de pastor de Deus. Um governante persa escolhido para cumprir um propósito divino. Quando Ciro chegou ao poder, por volta de 538 a.C., ele emitiu um decreto histórico. Os judeus que haviam sido levados cativos para a Babilônia poderiam retornar à sua terra e reconstruir o templo em Jerusalém. O exílio havia acabado. E foi um rei persa quem abriu essa porta. Mas a presença da Pérsia nas Escrituras não para aí. O livro de Éster se passa inteiramente dentro do Império Persa, no reinado de Assuero, conhecido historicamente como Xerxes. Uma jovem judia chamada Ester, vivendo em terra estrangeira, torna-se rainha e arrisca a própria vida para salvar seu povo de um plano de extermínio. A Pérsia, nessa história, é o palco onde a providência divina age nos bastidores, onde Deus não é mencionado diretamente em nenhum versículo do livro, mas está presente em cada virada da narrativa. Aquele mesmo território que hoje é o Irã foi, um dia, o lugar onde a coragem de uma mulher e a soberania silenciosa de Deus escreveram juntos uma das histórias mais emocionantes das Escrituras. E há ainda Daniel, um jovem levado à força para a Babilônia, que viveu o suficiente para ver o Império Babilônico cair e o Império Persa ascender. Daniel serviu sob reis babilônicos e depois sob reis persas. Suas visões proféticas incluíam impérios simbolizados por animais poderosos, e a Pérsia aparece representada nessas imagens. Daniel capítulo 8 descreve um carneiro com 2 chifres que, segundo a própria interpretação do texto, representa os reinos da Média e da Pérsia.
a Pérsia dentro da profecia bíblica. Não como curiosidade histórica, mas como parte de um esquema maior que Daniel foi chamado a compreender e registrar. O que isso nos diz? Nos diz que a Bíblia não enxerga a Pérsia como inimiga permanente de Israel. Ao contrário, em momentos cruciais da história do povo de Deus, foi a Pérsia que serviu de instrumento para restauração, proteção e continuidade. Isso não significa que todas as relações entre esses povos foram harmoniosas. O próprio livro de Éster mostra que havia tensão, ameaça e perigo real. Mas significa que, por trás dos movimentos de nações e impérios, havia uma mão que conduzia a história para além do que qualquer rei ou general poderia ver. Agora, muitos estudiosos da Bíblia levantam questões sobre textos proféticos que mencionam nações do Oriente em contextos escatológicos. O livro de Ezequiel, por exemplo, menciona nações que se alinhariam contra Israel nos últimos tempos. Alguns pesquisadores identificam nessas referências antigas possíveis paralelos com alianças geopolíticas modernas. É importante dizer com clareza: a Bíblia não é um manual de previsões políticas. Fazer afirmações categóricas sobre quais nações de hoje correspondem exatamente a quais nações bíblicas é um terreno que exige muita humildade e cuidado. O que podemos dizer com segurança é que a palavra de Deus revela padrões de soberania divina, de instrumentação de nações, de restauração após julgamento, que continuam sendo relevantes para entender o mundo em que vivemos. E aqui chegamos a algo que talvez seja mais importante do que qualquer análise profética: o que os conflitos entre nações revelam sobre a condição humana. O que está no centro das tensões entre Irã, Israel e Estados Unidos não é apenas geopolítica fria. É a expressão de velhas e profundas forças: poder, medo, identidade, ideologia, disputa por território e influência. Forças que a Bíblia descreve com uma precisão que atravessa milênios. Desde Caim e Abel, a humanidade demonstra uma capacidade perturbadora de transformar diferença em ameaça e ameaça em destruição. Os cenários mudam, as armas evoluem, mas o coração humano sem transformação repete os mesmos padrões. E é exatamente aqui que a mensagem bíblica entra com uma força diferente de qualquer análise política. Porque a Bíblia não apenas descreve o caos, ela aponta para uma soberania que está acima dele. Daniel capítulo 2, versículo 21, diz que Deus muda os tempos e as estações, remove reis e os estabelece. Não existe nação, aliança militar ou superpotência que esteja fora do alcance dessa soberania. Impérios que pareciam eternos caíram. A Babilônia caiu, a Pérsia caiu, Roma caiu. E em cada queda, os propósitos de Deus continuaram avançando. Essa não é uma mensagem de indiferença ao sofrimento humano, é uma âncora para quem está assustado com o que vê. O que isso significa para você, que está aqui assistindo a este vídeo enquanto lê notícias de tensões militares e sente aquela mistura de ansiedade e confusão que o mundo moderno produz tão bem? Significa que fé e discernimento não são opostos. Você pode acompanhar os acontecimentos internacionais com atenção e ainda assim não se deixar dominar pelo medo. Pode-se fazer perguntas sérias sobre profecia e história sem cair em sensacionalismo ou alarmismo. E pode, acima de tudo, ancorar sua paz não na estabilidade das nações, que nunca foi garantida, mas na estabilidade de Deus, que a história, tanto secular quanto sagrada, tem demonstrado repetidamente. A região que hoje chamamos de Irã já foi palco de um decreto que libertou um povo, já abrigou uma rainha que salvou sua nação, já foi parte das visões de um profeta que enxergava além do seu tempo. O mesmo solo que hoje é notícia de conflito já foi, um dia, palco da providência. Isso não resolve as tensões geopolíticas de hoje, mas nos lembra de que a história tem um autor e que ele não perdeu o roteiro. Se este vídeo te fez pensar, se ele trouxe perspectiva onde havia só ansiedade, ou clareza onde havia só confusão, então faça uma coisa agora. Se inscreva no canal Viver na Palavra Hoje e ative o sininho das notificações. Toda semana novos conteúdos conectando a Palavra de Deus ao mundo em que vivemos sem sensacionalismo, sem julgamento, mas com profundidade e compromisso com a verdade.
E compartilhe este vídeo com alguém que você conhece e que está tentando entender o que está acontecendo no mundo. Talvez seja exatamente isso que essa pessoa precisa ouvir hoje. A gente se vê no próximo vídeo.